Boa noite, irmãos, aos que estão presentes e aos que estão em casa nos assistindo, inclusive minha esposa e meus filhinhos, que ainda não tiveram oportunidade de vir à igreja presencialmente, né? Que saudade que a gente compartilha lá em casa, que a gente tem sentido desse momento onde a gente pode se abraçar, dar e receber carinho, mas ainda não é tempo para isso, né? Então vamos continuar aguardando o tempo do Senhor, gratos, porque Ele tem cuidado de nós, né? Independente das dificuldades, Deus continua soberano, continua poderoso e continua cuidando das nossas vidas e das nossas famílias, amém? A reflexão de hoje vai ter como tema batismo. Não poderia ter outro tema, né, da nossa reflexão, o que ele simboliza. E o texto base da nossa reflexão está lá em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 11. E hoje a mensagem vai ser uma mensagem bem rápida, bem objetiva. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 11. Onde a Bíblia nos diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos então para a nossa reflexão em cima desse texto, do qual a Bíblia fala sobre o batismo. Então, separando esses 11 versos em 5 partes, nos 2 primeiros versos nós vemos que a Bíblia nos recomenda que nós abandonemos o pecado. O verso 20 do capítulo 5 de Romanos nos mostra que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a Bíblia nos questiona: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ela mesma nos responde dizendo: de modo nenhum. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, assim como Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós também morremos para o pecado e não podemos mais viver ou permanecer nele. Então, se nós não permaneceremos no pecado, onde devemos permanecer? 1 João, capítulo 3, verso 6, nos diz: qualquer que permanece nele, Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ou seja, é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Isso não significa que nós jamais pecaremos novamente. Como o próprio João escreve: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Mas significa que em Cristo, a prática do pecado nas nossas vidas, ela será absurdamente reduzida, porque nós estaremos andando com Ele. Não viveremos mais pecando, como lemos, né, no gerúndio mesmo, aquela ideia de continuidade, mas viveremos com Cristo. Na sequência, os versos 3 e 4, eles nos ensinam que nós somos sepultados na morte para andar em novidade de vida. Aqui, Paulo explica o que o batismo simboliza.
quando nós descemos as águas, nós somos sepultados com Cristo. Então, essa é a ideia do descer as águas, é ser sepultado com Cristo em sua morte. Isso significa que o velho homem ele deve morrer para nós, né? Juntamente com ele, com os seus desejos e pecados. Vale lembrar aqui, como o pastor acabou de destacar, que isso acontece no momento da nossa conversão. Quando nós aceitamos a Jesus, isso já acontece na nossa vida. O batismo é apenas o símbolo que mostra publicamente esse ato que Jesus realiza nas nossas vidas no momento em que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. É atribuída a seguinte frase a Martinho Lutero: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho de matá-lo todos os dias. Eu discordo um pouco de Lutero nessa afirmação justamente pelo que eu acabei de dizer. O velho homem não morre aqui na água, né? Ele morre quando Jesus entra nos nossos corações e nos transforma, como a gente acabou de cantar, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, o batismo é apenas esse ato simbólico. Mas assim como Jesus ele morreu e ressuscitou, o crente que mata o velho homem, ele não permanece morto e sepultado, mas ele é chamado por Jesus para viver em novidade de vida, como nós lemos no verso 4. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Encontramos esse trecho lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então Jesus ele nos dá uma nova vida. Nós somos agora novos homens, novas mulheres em Cristo. Os versos de 5 a 7, eles vão nos dizer o que seria esse viver em novidade de vida. O verso 6 ele afirma: o nosso velho homem foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, viver em novidade de vida, como nós já falamos inicialmente, é abandonar o pecado, é não servir mais ao pecado. Em outras palavras, um crente genuinamente convertido não é desonesto, infiel, sensual, mentiroso, idólatra, impuro, invejoso, beberrão, glutão, irado, herege e etc. Algumas dessas características encontramos lá em Gálatas, capítulo 5, como sendo as obras da carne, mas também em outras várias passagens da Bíblia, em que ela nos exorta a não praticarmos tais coisas. Na sequência, nos versos de 8 a 10, nós aprendemos que devemos morrer com Cristo e também viver com Cristo. Portanto, uma vez que esse homem, cheio de pecados, é sepultado com Cristo pelo batismo na morte, ele já morreu com Cristo, é preciso que esse homem, ele creia também que com Cristo ele viverá. Ou seja, uma vez que Cristo ressuscitou e já não morre mais, pois a morte não tem domínio sobre ele, nós também não morreremos mais. E aqui a gente faz aquela diferenciação entre a morte física e a morte espiritual. Morreremos fisicamente, sim, né? Não sabemos quando. Deus sabe exatamente o dia em que isso acontecerá. Mas espiritualmente, jamais. Em Cristo agora nós temos vida eterna, vida em abundância. Então, essa vida não terá fim. Nós temos a certeza de que com Ele nós estaremos com Deus para todo o sempre. E aqui nós encontramos mais uma vez a dica que já vimos anteriormente para viver uma vida sem pecados. Precisamos viver uma vida com Cristo, uma nova vida. Então, o homem que sai das águas, ele não está mais sozinho e entregue aos seus desejos e paixões, pois agora não é mais ele quem vive, é Cristo quem vive nele. Gálatas 2, 20. E quanto a viver, esse novo homem, ele vive para Deus. E nós lemos no finalzinho do verso 10 do capítulo 6 de Romanos. Ora, se o crente genuinamente convertido vive para Deus, esse crente então passa a ser honesto, modesto, humilde, amoroso, alegre, pacificador, paciente, bondoso, fiel, manso, misericordioso, compassivo, empático e cheio de domínio próprio. Características essas que também encontramos em Gálatas 5 e em tantas outras passagens da Bíblia. Ou seja, ele é semelhante a Jesus. Todas essas qualidades são atributos de Jesus, que são concedidas a nós no momento em que buscamos viver uma vida
semelhante à dele, o nosso maior exemplo. E partindo para o encerramento já da nossa reflexão expressa de hoje, dessa forma nós concluímos que para que o velho homem morra no descer das águas e o novo homem nasça no sair das águas, só existe uma pessoa que pode provocar essa diferença. E essa pessoa é Jesus Cristo. É impossível para um homem ou para uma mulher sem Cristo viver uma vida sem pecados. Se para nós que temos a Cristo já é difícil viver uma vida sem pecados, imagina para quem não tem Jesus no seu coração. Como diz o título de um álbum do grupo Som Maior, de 1978, que é um álbum que eu gosto de ouvir bastante, Jesus Cristo, que diferença faz. Jesus é o único capaz de fazer diferença nas nossas vidas. É Ele quem dá sentido à vida, né? Como o casal declarou aqui na sua profissão de fé no início do culto. É Jesus que faz a diferença nas nossas vidas. Por isso, nós que já o aceitamos, precisamos compartilhar desse amor. Portanto, meus irmãos, o batismo ele simboliza algo que já deve ter acontecido em nossos corações. No momento em que nós dissemos, sim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e quero morrer com o Senhor para o pecado, para viver uma nova vida com o Senhor para Deus. Então, para aqueles que já se batizaram, que lembrança gostosa que a gente tem, né? Antes da gente ir lá para o batistério, descer as águas, aquele friozinho na barriga, né? Aquela sensação diferente. Que lembrança maravilhosa que a gente vai carregar para o resto da vida. Para aqueles que se batizaram hoje, bem-vindos ao time. Para aqueles que obedeceram com prazer, com alegria e com amor a ordenança do nosso Senhor Jesus. E para aqueles que ainda não se batizaram, se permitam viver uma experiência verdadeira com Cristo. Ouçam a voz de Cristo, conheça-o profundamente e seja o próximo a escolher viver para Deus. Eu concluo com as palavras do verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude.